tarde, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. A tia Bianca está tudo bem, graças a Deus. E com o Harry também, né? Hoje a tia Bianca veio com condução, né? Conduzir vocês ao cultinho, né? A tia Bianca tá muito feliz. Então, vamos lá para a oração, que é muito, muito essencial, muito sagrada. Conversa com o Papai do Céu. Então, vamos lá, fechando os olhinhos. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia de vida, por mais um cultinho, né? Que o Senhor venha ficar com a gente nesse cultinho, conduzindo nossas tias, conduzindo a palavra, o louvor, a oração, a oferta, né, Senhor? O Senhor sempre esteja com nós. Abençoe nossas famílias, abençoe o pão de cada dia, o trabalho da mamãe, o trabalho do papai, da titia, do titio. E sempre nos abençoando, né, Paizinho? Te agradeço por tudo que o Senhor faz por nós, pela minha família, por tudo que o Senhor nos dá. Nos dá. Muito obrigado, Papai do Céu. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, né? A oração é muito sagrada. Muito, muito. É uma conversa com Deus, né? Agora, tia Su vai vir com um momento maravilhoso, o louvor, né? Pra gente se aquecer, mexer o esqueleto, né? E aí, pessoal, vocês querem conhecer a história de como José foi pro Egito se tornar governador? Preste atenção no que eu vou contar agora. Essa história que eu vou contar agora fala de um rapaz chamado José. Ele tinha sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição nas mãos de seus irmãos. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Quando então chegou ao Egito, foi comprado pelo grande Potifar. Do trabalho escravo ele foi tirado e no palácio ele foi trabalhar. Faraó depois teve um grande sonho que José então interpretou. De escravo em governador tornou-se e o Egito com sua fé salvou. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. É isso aí, pessoal. Quando Deus está no controle das coisas, Ele pode transformar tudo em bênção para nós. José foi fiel a Deus e recebeu uma bênção muito grande. Você também pode ser abençoado como José, se for obediente como ele foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Maravilhas
trouxe hoje a palavra da oferta, que é muito, muito importante também, né? Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou trazer a palavra de oferta para vocês. E essa palavra de oferta está lá em Gênesis 39, 8. E eu vou ler para vocês rapidinho. Está escrito assim: Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui e ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Então, aqui eu vou dar uma explicadinha bem rapidinho. José estava na casa de Potifar e quando ele estava na casa de Potifar, ele que cuidava de todas as coisas na casa de Potifar. Então ele era responsável por tudo o que acontecia na casa de Potifar. E ali ele fala que o dono dele não precisava se preocupar com nada, porque sempre ele estava cuidando de tudo e ele era tão importante quanto o dono dele. E como essa, o que essa coisa, o que essa história tem a ver com a oferta de Shequem? É o seguinte: nós devemos confiar em Deus, assim como Potifar confiou em José, porque ele não se preocupou se ia faltar roupa para ele ou se ia faltar comida, porque ele sabia que José estava cuidando de todas as coisas e que nunca ia faltar nada, e sempre confiou em Deus, em José, não em Deus. Nós devemos confiar em Deus. Potifar confiou em José. Então é isso que eu queria falar para vocês. E devemos confiar em Deus, assim como Potifar confiou em José, porque se Deus está no controle, nada vai nos faltar. E é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau! Agora, a tia Joyce, ela veio com uma palavra, né? Que é um momento especial, né? Pra gente refletir, pra gente absorver a palavra, né? Vamos lá com a tia Joyce. A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Na aula de hoje, eu vim contar uma história muito legal pra vocês. Eu espero que vocês gostem muito. Eu preparei com muito amor e muito carinho. E a gente hoje vai começar contando a história de uma família muito grande. Essa família era a família de Jacó. Jacó teve muitos filhos, bastante filhos mesmo. Então Deus abençoou Jacó com muitos filhos. Ele teve bastante filhos. Ele teve muitas esposas. E com essas esposas ele pôde ter muitos filhos, né? E ele tinha uma família muito grande. Além de filhos homens, ele tinha filhas meninas. Então a família dele era bem grande. Olha que grandona a família de Jacó. Grande, né? E muitos meninos. E então, Jacó já estava bem velho. E Deus preparou um filho para ele. Lembra aquela história de que Jacó já era bem velhinho e Deus falou que ele ia ser pai, mesmo ele sendo velho? E então Deus deu um filho para ele. E esse filho era José. Deus abençoou Jacó com José, que era o filho da sua velhice. E por ele ter José muito velho, Jacó amava muito José, porque José também era filho da sua esposa, a sua amada esposa. A sua amada esposa Raquel. Ele amava tanto Raquel e por isso amava muito José também. E também, além de ter José, ele também teve Benjamim, que era filho de Raquel também. Então ele amava muito José e muito Benjamim. E os irmãos começaram a perceber que Jacó tinha algo especial com José. Foi porque também Jacó deu um manto super lindo, assim, olha. Um manto super diferente dos outros, tá vendo? A maioria é todos iguais. Ele deu esse manto muito bonito, era muito colorido, feito por ele mesmo. Ele deu para José porque era seu filho amado. E os outros irmãos começaram a perceber que Jacó amava mais José do que os outros. E então, eles começaram a despertar um certo ciúmes de José. E todas as vezes que José chegava para conversar com eles, eles ficavam muito bravos porque eles não achavam justo Jacó gostar mais de José do que dos outros, porque todos eram filhos. E então, eles foram apacentar as ovelhas, porque eles tinham bastante ovelha, bastante gado, e aí eles foram apacentar as ovelhas. E enquanto isso, José ficou com seu pai, porque ele era o filho amado e Jacó tinha muito medo dele sair com seus irmãos e acontecer alguma coisa com ele.
Então, seus irmãos estavam apacentando as ovelhas e de repente Jacó diz: José, vai lá ver se seus irmãos estão bem, se eles precisam de ajuda, se eles querem alguma coisa. Então, José logo se prontificou e falou: sim, pai, eu vou lá. Foi. José chegou lá, perguntou: meus irmãos, o papai perguntou se vocês precisam de alguma coisa, se está tudo bem. E logo os irmãos já gritaram: lá vem o fofoqueiro, lá vem o sonhador. E os irmãos falaram que José era o sonhador porque ele tinha tido um sonho. Na verdade, ele teve dois. Um sonho de que os feixes de trigo se curvavam diante dele, e esses feixes significavam que eram seus irmãos. E um dia ele também sonhou que o sol e a lua e as estrelas também se curvavam diante dele, que significavam que era seu pai, sua mãe e os seus irmãos que se curvavam diante dele. E ele contou esse sonho para os irmãos e eles não gostaram nada, porque ele já era o filho preferido e ainda queria se achar melhor do que os outros. Então, eles disseram: a gente jamais vai se curvar diante de você. Quem você pensa que é? Tá maluco? Então, eles já falaram: a gente não quer nada de você, seu sonhador, seu fofoqueiro. Porque sempre José contava para o seu pai o que os seus irmãos faziam, a bagunça que eles faziam no campo quando iam apacentar as ovelhas. E então os irmãos ficaram muito bravos, falaram: a gente não tá precisando de nada, pode ir embora, a gente não quer nada de você. Então José insistiu: deixa eu ficar com vocês, eu quero ficar aqui, eu quero ajudar. E os irmãos não queriam a ajuda de José. Então eles pensaram num plano para matar José. Só que um dos irmãos foi contra, disse: imagina como Deus ia ficar com nós ou o nosso pai se descobrisse que a gente matou o nosso próprio irmão, porque José era o filho amado de Jacó. Então eles decidiram que ao invés de matar José, o jogariam num poço, tirariam seu manto, manchariam de sangue de animal, para que Jacó pensasse que ele foi morto por um animal selvagem. E então todos concordaram e assim fizeram um plano. Tiraram o manto de José, pegaram José e jogaram José no poço. E deixaram José lá dentro do poço. E o manto, eles pegaram o manto de José. Eles pintaram com sangue de animal, pintaram de vermelho e levaram para até o seu pai Jacó. Mas antes de levarem o manto, eles viram que estava passando um mercador, um cara que vende mercadorias e compra. E então eles falaram: olha, você não quer comprar um jovem, um moço muito bonito, muito forte, ele sabe ler, para ser escravo no Egito? E o mercador logo disse: claro, quero sim. Então, ele e seus irmãos o venderam como escravo, o tiraram do poço e o venderam como escravo. Então, voltaram para casa com o manto sujo de sangue de animal, lembra? Para falar para o seu pai que José foi morto por um animal selvagem. Então, contaram para Jacó que José havia sido morto por um animal selvagem. E Jacó ficou muito triste, porque ele era seu filho amado e ele já tinha perdido a mãe de José e ele agora tinha a notícia que tinha perdido José. Então ele ficou muito triste, ficou muito abalado. E então os irmãos não podiam contar que tinham vendido José, porque seu pai ia ficar muito bravo com todos eles. E eles continuaram mentindo. Então José chegou até o Egito como escravo. Chegou lá no Egito como escravo. Ele foi trabalhar na casa de Potifar, que era um dos governadores do Egito, aqueles que ajudavam o rei. E então, José, ao trabalhar na casa de Potifar, começou a despertar um amor proibido na esposa de Potifar. E então, a esposa de Potifar, vendo que José não queria nada com ela, fez um plano para que José fosse preso. E então contou a Potifar
que José estava dando em cima dela. E naquela época isso daí era considerado um crime, pois ela era casada e Potifar era o governador. Então, Potifar foi e mandou prender José. E José foi preso e ficou bastante tempo preso. E lá na prisão, ele era muito diferente de todos os presos. Ele ajudava, ele cozinhava, ele fazia várias coisas. Então, sempre que ele podia, ele estava ajudando. E tinha 2 presos em especial que tiveram um sonho. E eles contaram esse sonho e disseram que não entenderam nada. E foi então que Deus deu a revelação para José. E José contou o que significava o sonho. E então, esses 2 agradeceram muito José. E um deles voltou a trabalhar na casa do rei. E José disse para ele que lá na casa do rei, que era para ele se lembrar dele. Que sempre que surgisse uma oportunidade, que era para ele falar de José para o rei. Foi então que o rei começou a ter sonhos estranhos. Ele teve sonhos de vacas magras, vacas gordas, uns sonhos bem diferentes. E ele não entendia nada do que estava acontecendo. E então ele chamou vários magos, vários feiticeiros, várias pessoas que ele achava que conseguiria decifrar esse sonho, mas ninguém conseguiu. Foi então que Potifar e o servo que estava preso falaram: a gente sabe uma pessoa que pode decifrar o sonho do rei, e essa pessoa é José. Então foram lá na prisão e buscaram José. Então o rei contou seu sonho para José, e José pediu sabedoria para Deus para decifrar o sonho do rei. Então José conseguiu decifrar, dizendo ao rei que eles teriam tempos difíceis, tempos de muita fartura, mas também tempos de muita necessidade. Então o rei viu que era realmente aquilo que ele tinha sonhado. E ele disse que então, a partir daquele momento, José seria um governador. Ele governaria todo o alimento que seria guardado para que nesses anos de fome eles não ficassem sem alimento. Então, José começou a guardar os alimentos junto com o povo. Toda a parte do alimento, eles guardavam um pouco para que no futuro tivesse alimento e as famílias não morressem de fome. Então, como eles lá no Egito estavam tendo alimento, eles estavam guardando para que não faltasse, o Jacó ouviu falar que estava tendo alimento lá no Egito. Então disse aos seus filhos que fossem até lá e trouxessem alimento, pois o da sua família já estava pouco. E a família de Jacó, lembra, era uma família muito grande. Então eles precisavam de alimento, tanto para as mulheres, para as crianças e para os homens, porque eles trabalhavam no campo e trabalhavam cuidando das ovelhas. Então os irmãos de José foram até o Egito em busca de alimento para a sua família. E assim foram eles até o Egito e viram o governador e falaram: a gente está precisando de alimento para a nossa família, tem aqui dinheiro e a gente precisa de alimento. Então, José, que era o governador naquela época, reconheceu seus irmãos, mas seus irmãos não o reconheceram. Então, ele falou para os seus servos: dê sacos de alimento para esses homens e nos sacos coloquem dinheiro. Então, assim fez os servos. Os irmãos de José pegaram os alimentos para levar para sua família e levaram os alimentos. Na metade do caminho, eles descobriram que dentro dos sacos dos alimentos tinha dinheiro, mas aquele dinheiro não pertencia a eles. Mas mesmo assim continuaram a viagem, pois já estavam muito longe do Egito para voltar. E continuaram. Chegando em casa, foram contar para Jacó: pai, olha, a gente foi no Egito buscar alimento e nós pagamos pelo alimento. Só que nos sacos dos alimentos vieram dinheiro, mas esse dinheiro não é nosso e nós não o roubamos. Então seu pai Jacó disse: a próxima vez que forem ao Egito, leve o dinheiro que está dentro dos sacos, levem dinheiro a mais,
e mais algumas coisas para nos desculpar, para não acharem que a gente roubou. Então, depois de um tempo, os irmãos voltaram até o Egito e falaram para o governador que dentro dos alimentos tinha ido sacos de dinheiro e que eles tinham trazido de volta e tinha trazido dinheiro a mais para levar alimento novamente. E então, José, sabendo que seus irmãos haviam sido honestos e ter trazido dinheiro, achou que eles tinham mudado. E então, mesmo assim, ele fez mais uma prova. Falou para os seus servos que na próxima levada de alimento que colocassem uma taça de prata do governador, de José, para ver se os irmãos devolveriam e se eles estavam realmente mudados e que eles iam ser diferentes. E mandou colocar uma taça de prata dentro dos sacos. Então, disse aos seus soldados que quando eles já estivessem um pouquinho longe do Egito, que era para pará-los e verificar os sacos que eles haviam roubado. Então, eles deixaram eles partirem. Um pouquinho longe do Egito, eles pegaram e os soldados mandaram eles pararem. Eles pararam, os soldados abriram todos os sacos e foi encontrada a taça. E então, todos foram levados de volta para o Egito. E então, o governador, que era José, disse: "Olha, eu acolhi vocês, eu dei alimento e vocês ainda me roubaram? Como podem fazer isso?" Então os irmãos disseram: "Senhor, nós não te roubamos, não sabemos como essa taça veio parar aí." E então José disse: "Um de vocês vai ter que ficar preso, e eu só vou libertar se vocês trouxerem o irmão mais novo." Então um dos irmãos ficou preso, e aí eles resolveram voltar e falar para o seu pai o que tinha acontecido. Então, eles contaram para Jacó o que tinha acontecido, que tinha achado essa taça de prata dentro dos sacos de alimento e que eles não tinham roubado. Mas um dos seus irmãos ficou preso e ele só seria libertado se levassem Benjamim, que era o irmão mais novo. E então, Jacó disse: "Nem pensar, não vamos levar Benjamim. Já me levaram José, que era meu filho amado, filho da minha esposa amada. E agora querem levar Benjamim? Não, eu não vou permitir isso e eu não suportarei se Benjamim também morrer." E então, depois de pensar muito, um dos filhos disse: "Pai, se você não deixar Benjamim vir conosco, além de Benjamim morrer, vão morrer todos, porque nós necessitamos de alimento, nossa família é muito numerosa. E se o Senhor não deixar Benjamim conosco, todos nós vamos morrer aqui, sem alimento, e nós necessitamos de alimento pelas crianças e pelas nossas mulheres." Então, Jacó, depois de ter pensado muito, permitiu que Benjamim fosse ao Egito para libertar o irmão e trazer alimentos novamente. E Benjamim foi junto com seus irmãos até o Egito. Chegando lá, José viu Benjamim e viu que seus irmãos estavam sendo verdadeiros, que eles não se importaram de levar o seu irmão para ajudar sua família. E então ele disse: "Vejo que vocês têm mudado, e se vocês não sabem quem sou eu, mas eu conheço vocês." E todos ficaram com aquela cara, tipo: "Como você conhece a gente? Você é o governador do Egito." E então foi que José revelou aos seus irmãos que ele era José, o irmão que eles tinham vendido, o irmão que eles tinham jogado no poço e que mentiu ao seu pai que tinha sido morto por um animal selvagem. E então Benjamim viu que seu irmão estava vivo, e o irmão que estava na prisão foi libertado, e José disse que era para os irmãos irem até a casa de seu pai, trazer seu pai e sua família para o Egito, que ele cuidaria de todos eles, não deixaria faltar alimento. E foi assim que aconteceu a história de José. José foi jogado no poço, escravo, preso, até governador do Egito. Às vezes as coisas na nossa vida tem que passar por etapas. Às vezes a gente tá lá embaixo, triste, sabe, todo jururu, e do nada Deus nos coloca no alto, coloca para sermos felizes, para sermos uma pessoa diferente e ver os nossos conceitos.
E então, com José nós podemos aprender que por mais mal que a pessoa nos faça, como os irmãos deles fizeram, que venderam ele como escravo, deixaram ele no poço, mesmo assim ele perdoou e ainda disse que iria cuidar da família, dos irmãos e do pai. Então, que a gente também venha fazer isso, que a gente venha perdoar aquelas pessoas que têm feito mal pra gente e que a gente venha cuidar delas de todo o amor e de todo o nosso coração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, que vocês coloquem em prática isso, de amar ao próximo, e que vocês se cuidem. Beijo, crianças. Tchau. A paz, crianças, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Que história fantástica que a gente acabou de ouvir da tia Joyce, não é? Essa história de José é muito legal. É muito incrível, né? O que Deus fez, a transformação que Deus fez na vida de José, não é? E eu quero ler um versículo com vocês que está lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 38, que diz assim, ó. Vamos ler aqui, ó. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Que legal, né? O que está dizendo esse versículo? O Faraó está dizendo que José tinha o Espírito de Deus. Ele reconhecia que José era um homem de Deus, né? Que o Espírito Santo estava ali com ele. Isso é muito importante e foi isso que fez com toda a transformação da vida de José fosse para o bem dele e de toda a família dele, né? Ele foi um servo fiel, não é verdade? E eu quero lançar um desafio para vocês essa semana, criançada. E eu quero ver todo mundo cumprindo. Qual é o desafio? O desafio é decorar esse versículo, Gênesis 41, versículo 38. E mandar um vídeo de vocês falando esse versículo. Ou no grupo da igreja, pede pro papai, pra mamãe, mandar para alguém, né? Ou qualquer uma de nós da GR Kids, para que a gente possa ver que você cumpriu o desafio. E quem sabe, semana que vem, o seu vídeo não esteja no próximo cultinho. Olha que legal, você aparecendo no YouTube. Então, criançada, tá lançado o desafio e quero ver todo mundo cumprindo. E que cada um de nós possamos ser como José, né? Um servo fiel, que todos olhem e reconhecem que há o Espírito de Deus em nós. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Amo muito vocês. Que Deus esteja sempre presente na sua vida, na sua família, em todos os momentos, tá bom? Até mais. Viu que linda? Tia Malu arrasou, né? Então, gente, eu agradeço a vocês, né? Agradeço ao Pai do Céu por estar sempre nos abençoando para ter um cultinho abençoado todo domingo, né? A tia Bianca está morrendo de saudades. E um beijão e até o próximo culto. Ficam com Deus. Se cuidem. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar.